Meia parcela nos consórcios é uma furada ou é um benefício? O que você acha? Hoje eu quero falar com você sobre esse assunto e eu quero afirmar para você que pode ser tanto um benefício como uma furada. Fique até o final desse vídeo que você vai entender o porquê que ele pode ser bom ou ruim. Meu nome é Andrés Bardelotto, sou especialista em diversificação de carteira e em alavancagem patrimonial através do consórcio imobiliário. Hoje eu quero falar com você sobre algo que muitas pessoas estão falando. É um assunto que todo mundo quase que fala de consórcio dá sua opinião, mas muitas vezes essa opinião não é verdadeira. Gente, vocês têm que entender que existem muitos fatores que interferem num plano de consórcio. A meia parcela surgiu em 2016 em uma empresa específica e hoje muitas empresas, inclusive bancos, também trabalham com meia parcela. Tá bom? E ela sim pode ser um benefício e a grande sacada da meia parcela é a alavancagem, né? Eu gosto da meia parcela por conta da alavancagem, ou seja, você paga meia parcela para um crédito onde lá fora, no nosso caso nós trabalhamos com meia parcela, lá fora a pessoa pagaria o mesmo valor para um crédito muito menor. Só que você tem que ter alguns cuidados, tá? Para que você tenha uma experiência positiva com a meia parcela. Então, a concorrência, né, quem lá atrás falava mal da meia parcela, de certa forma tinha um pouco de razão. Por quê? Porque depende da configuração do grupo, depende da estratégia usada, depende da saúde financeira que esse grupo tem. Isso pode ser uma furada, gente, tá? Então vamos lá. Quais são os pontos positivos da meia parcela? O principal deles já falei aqui, a alavancagem. Então você investe pouco para ter um valor alto. Por exemplo, tá? Você quer ter R$1 milhão, acesso a um crédito de R$1 milhão. Conosco você consegue esse valor pagando menos de 3 mil por mês de meia parcela. Sim, menos de 3 mil por mês. Você também tem que entender quais são as regras, tá? Dessa meia parcela que está faltando depois de contemplar. Por exemplo, e também se tem algum período de meia parcela depois o plano se torna parcela cheia. Existem alguns grupos, algumas empresas, alguns bancos que têm a meia parcela até metade do plano. Então pensa comigo, teu plano de 200 meses, tu pagou 100, tá? Não contemplou teu consórcio, que pode acontecer. Aí o que acontece? Em alguns casos específicos, a partir da parcela 101, obrigatoriamente você tem que pagar a parcela cheia e mais o que ficou para trás. Olha só, vai aumentar e muito a tua parcela. Se você pagava 1.000, vai pagar 3 mil a partir de agora. Fora os reajustes. Por quê? Porque dobrou 2 mil, mais os 1.000 que ficou para trás até que você pagou a meia parcela, tá? Essa é uma regra de algumas empresas específicas. No nosso caso, e algumas outras empresas, elas trabalham da seguinte forma. Você pode pagar até o final do plano meia parcela, se não for contemplado, e vai pegar meio crédito. Então, nesse caso, se torna mais interessante porque você não tem nenhuma surpresa. Você não sabe se você vai contemplar no começo, no meio ou no fim do plano, tá? Então não é obrigado a pagar a parcela cheia. Não, você pode manter a meia parcela e pegar um crédito menor. Lembrando que os créditos têm reajustes, então um vai compensando o outro para você poder pegar um valor considerável no final. Tá bom? Então o lado positivo da meia parcela é isso. Você paga pouco para ter um acesso a um crédito maior. Outro ponto, tá? Na nossa empresa, eu estou falando daí agora muito particular da empresa a qual eu trabalho, você não tem nenhum prejuízo por fazer meia parcela. No mesmo grupo você pode entrar numa parcela cheia ou meia parcela, mas você vai ter acesso às mesmas formas de contemplação, aos mesmos custos de taxas, não tem nenhum benefício em pagar a parcela cheia. Então, realmente, a meia parcela se torna um benefício. Por quê? Algumas empresas têm algumas letras miúdas, que você vai fazer a meia parcela, vai pagar uma taxa maior, você tem menos chance de contemplação. Então tem que cuidar com esses detalhes. Por isso que eu falo que nem todo consórcio é igual, tá? Pode parecer a mesma coisa, mas não é, ok? Agora, deixa eu te falar qual pode ser a grande furada, qual que pode ser o grande problema, a grande cilada da meia parcela, tá? Existe algo que é ruim, e se você está achando isso interessante, curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque nós estamos aqui para ajudar você a desmistificar o assunto consórcio, a clarear, a fazer com que você entenda todos os prós e contras, para que você possa entender que o consórcio é sim
uma ótima ferramenta, mas você tem que entender o que vai ser positivo e o que não vai ser tão positivo assim, porque sim, tem esses pontos que você tem que avaliar. Então, qual é a grande furada aqui do consórcio com meia parcela? É a quantidade de contemplação. Como assim, André? Meia parcela vai contemplar menos? Pode ser que sim, tá? Se você tiver uma empresa que não tem muito poder de venda, que demore muito para fechar grupo, para fechar a quantidade de participantes do grupo, você pode ter um problema sério. Por quê? Existe o fundo comum, que é o valor, tá? Que é tirado ali do valor da parcela que você paga todo mês, junto com os outros consorciados, para ser devolvido através das contemplações. Se você está pagando meia parcela, então tu tem menos saldo no grupo, por consequência, menos fundo comum e menos contemplações. Se você pega um grupo que demora para fechar, daqui a um pouco ele roda com menos pessoas, tu vai ter menos saldo ainda. E aí vai ter menos contemplações ainda. Então eu conheço, tá? Conheço grupos com meia parcela que contempla uma pessoa por mês. Assim como eu conheço grupos com meia parcela que contempla 15 pessoas por mês. Qual é a diferença? Poder de venda. Essa empresa que vende, que contempla mais, é uma empresa que vende mais. Então, fecha o grupo muito rápido, tu tem mais pessoas no grupo, mais saldo, então mesmo pagando a meia parcela, e aí você tem as contemplações normalmente, tá? Então, a grande cilada que você pode cair num grupo de meia parcela é isso, é você entrar numa empresa que talvez está começando agora, uma empresa assim, ó, sem falar bem ou mal de empresa A ou B, mas pensa comigo, tem empresas aí que vendem eletrodomésticos e também tem consórcio. O foco dessa empresa qual é? O consórcio ou o eletro? Entendeu? Os próprios bancos também, eles não têm o foco no consórcio, então talvez, tá gente? Nesses casos, você tem uma dificuldade maior se tiver meia parcela, porque o foco deles não é o consórcio. Agora, existem empresas que só trabalham com consórcio. Aí eles fecham um grupo mais rápido. Outra coisa, são grupos maiores, entendeu? Quanto mais pessoas nesse caso, melhor. Por quê? Porque tem mais saldo. E aí também você tem que considerar que conforme vai contemplando, as pessoas começam a pagar a parcela cheia, certo? Então é uma matemática que ela tem que fechar. Senão, você pode ter um problema sério com essa questão da minha parcela em não ter contemplação. Eu conheço casos, tá, que pessoas demoram demais para contemplar porque estão num grupo ruim, uma configuração ruim, né, com características que não favorecem muito as contemplações. Isso pode acontecer. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação.